Lição 12, Escola Sabatina, de junho de 2025. Resumo: precursores dos eventos finais. Comentarista Wilson dos Santos. Lição de domingo: Daniel e a interpretação historicista. Em Daniel, capítulo 2. A profecia se cumpriu notavelmente sobre as sucessões dos reinos, representados pelos metais da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Daniel revelou e interpretou o sonho esquecido do rei, de acordo com o que Deus lhe mostrou, começando pela cabeça de ouro, representando o rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, verso 32 ao verso 45. O peito e os braços, representando o reino médio Pérsia, o ventre e coxas, o reino da Grécia, os pés de ferro, Roma, e os pés, em parte de ferro e barro, representam as nações divididas da Europa. Como o ferro e o barro não se misturam, as nações europeias continuaram divididas até ao dia de hoje. Tentaram a unificação por meio de casamentos, mas não deu certo. Daniel capítulo 2 é sem dúvida uma das mais poderosas profecias de toda a Bíblia. Foi escrita há mais de 500 anos antes de Cristo e findará com o reino eterno de Cristo no final do tempo. Esse reino jamais será destruído. Atos capítulo 12, verso 1a. 17. Temos aqui uma interpretação historicista da maneira que interpretamos as profecias apocalípticas, unindo-se com a de Daniel. Então, buscando entender os textos bíblicos, chegamos ao entendimento dos eventos finais. Lição de segunda-feira: adorando a imagem. O rei Nabucodonosor não levou a sério a interpretação realizada por Daniel e resolveu desafiar a Deus, construindo uma imagem toda de ouro e a colocou no campo de Dura e ordenou que todos os súditos de seu reino adorassem essa imagem, em homenagem a ele e aos seus deuses. Então, aqueles que recusassem adorar a imagem seriam imediatamente punidos com a pena de morte, que era a fornalha de fogo ardente. Então, é uma prova de fidelidade e muita coragem em face dessa grande prova. E dentre as pessoas que estavam ali para adorar a imagem, se encontrava 3 hebreus corajosos e fiéis a Deus, dispostos a prestar adoração somente ao Criador do universo. Nós somos chamados por Deus para prestar-lhe adoração e não a coisas. Aquilo que nós adoramos, além de Deus, é chamado de idolatria. Então, o teste final acontecerá também a mesma coisa. Muitos serão chamados a adorar a Deus, mas muitos preferirão escolher adorar a besta e a sua imagem. E a história vai se repetir novamente. E devemos estar ao lado de Deus. Devemos estar sempre preparados para os eventos finais. É uma maneira de nós não deixarmos Deus de lado e servirmos a criatura no lugar do Criador. Devemos prestar somente homenagem ao Senhor Deus, Criador do universo, porque Ele é o Deus Salvador, Deus poderoso. Satanás sempre desejou adoração, porque ele é orgulhoso, é cobiçoso, cobiçou
o trono de Deus. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve a característica de Lúcifer, que era orgulhoso, presunçoso e ambicioso. Havia entre aquela multidão de adoradores 3 hebreus que resolveram adorar a Deus, mesmo em face da morte. A pena de morte era na fornalha de fogo ardente. Eles decidiram ficar ao lado do Senhor e desafiaram o rei, dizendo: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente, da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. É um teste que exige coragem, fé e determinação. Os 3 hebreus preferiram adorar o Criador do universo. Assim será também nos eventos finais. A história se repetirá. Muitos escolherão o lado mais fácil, procurarão adorar a besta e a sua imagem, e receberão a ira de Deus. Mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos de crise. Serão fiéis a Ele, não escolhendo o caminho do mal, mas o caminho da vida eterna em Cristo Jesus. Lição de terça-feira, adorando a imagem, novamente. Interessante, no final dos tempos, a história se repetirá. A besta que subiu da terra exerce todo o poder da primeira besta. Na presença dela fará com que todos os habitantes da terra adorem a ela, a besta que saiu do mar e a besta da terra. Lição de quarta-feira: perseguição à Igreja Apostólica. A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século. Eles foram perseguidos pelos judeus e pelo Império Romano. Atos 12, 1 a 17. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Nesta passagem, vemos um momento crucial na história da igreja primitiva. Herodes Agripa I começa a perseguir a igreja, prendendo Pedro, um dos principais apóstolos, na esperança de comemorar sua ascensão política ao prender Pedro. A ação de Herodes revela uma perseguição mais ampla contra os seguidores de Jesus, que já enfrentavam a hostilidade tanto dos judeus quanto do Império Romano. Nos versículos iniciais, a prisão de Pedro mostra a intensidade da perseguição. No entanto, o que choca e inspira é a oração fervorosa da igreja pelos presos, especialmente pelo modo notável da resistência e na dependência de Deus diante da ameaça. A intervenção divina é o ponto culminante do texto. Um anjo do Senhor
aparece na prisão, liberta Pedro, que é conduzido para fora do cárcere, sem notar completamente o que estava acontecendo, o que demonstra a intervenção sobrenatural de Deus. Quando Pedro chega à casa de Maria, a oração fervorosa da igreja estava em ação. E isto é um reflexo de sua confiança em Deus, mesmo em tempos de perseguição. O episódio também revela a soberania de Deus, que tem poder até mesmo sobre os planos do rei Herodes. Herodes, ao tentar exibir força contra a igreja, acaba sendo humilhado pelo próprio Deus, como a sua queda e morte, relatada posteriormente ainda no capítulo. Essa passagem reforça a mensagem de que, apesar das dificuldades e perseguições, a igreja permanece confiante na soberania de Deus. A oração, a fé e a dependência divina são essenciais para resistir às adversidades. Além disso, ela destaca o cuidado de Deus por seus fiéis, muitas vezes intervindo de forma surpreendente para preservar e fortalecer a sua igreja. Até o final, Deus cuidará de sua igreja, mesmo em tempos de crises, de provas duras, como haverá no futuro, nos finais do tempo. Mas Deus estará presente, porque Ele é o escudo e fortaleza, bem presente na angústia. Amém? Lição de quinta-feira: a marca da besta. Na medida que os anos passam e eventos finais, como o decreto de morte e a marca da besta, ainda não aconteceram. Algumas pessoas expressam dúvidas e até mesmo o ceticismo sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. O Apocalipse é claro no tocante à adoração. Ou adoramos o Criador, ou adoramos a besta e a sua imagem. E não deveria nos surpreender que em uma questão que gira em torno da adoração ao Criador, o sábado fosse central, uma vez que esse é o sinal fundamental de que Deus é o Criador, que deu origem a esse dia de guarda no próprio Éden. Gênesis 2, de 1 a 3. Então, o conflito final será entre a lei de Deus e os mandamentos dos homens. Aqueles que se optarem em guardar os mandamentos de Deus, esses serão perseguidos, porque estarão em oposição ao sistema que se estabelecerá nos últimos dias, o sistema político-religioso, a união entre a besta do mar e a besta da terra, os Estados Unidos. A besta do mar é o sistema papal romano. E a imagem da besta, a união entre a igreja e o Estado, em parceria com aquelas pessoas que têm um cristianismo fracassado, um cristianismo que não sustenta a palavra de Deus. Então, essas pessoas irão se reunir para atacar o povo de Deus no futuro. Mas o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, de acordo com o Apocalipse, esses serão vencedores e estarão no reino eterno de Cristo. A profecia de Apocalipse e Daniel
estão em paralelos. A pessoa precisa examinar esses dois livros para entender os eventos finais, porque é a maneira de se preparar para a volta de Jesus. Não havendo profecia, a igreja se corrompe. A igreja é um movimento profético. E sendo assim, é necessário que as pessoas busquem compreender a palavra de Deus, examinando as profecias, principalmente relacionados ao livro de Daniel e Apocalipse. Esse tempo está caminhando a passos largos. Brevemente, as coisas irão acontecer e o povo de Deus não pode ficar dormindo, mas deve estar desperto para vencer, junto com Cristo, as forças do mal. Neste momento, é um momento de fé, momento de determinação e coragem, como foi o que aconteceu lá no campo de Dura, na planície de Babilônia. Aqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis a Deus, mesmo em face de perigo de vida, eles não deixaram de obedecer a Deus, foram leais a Deus. Assim, Deus espera que cada um de nós sejamos fiéis a Ele, em qualquer circunstância, mesmo em face da morte. Devemos estar ao lado do Senhor. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, nós não serviremos aos teus deuses. Assim que foi Sadraque e Mesaque disseram ao rei Nabucodonosor. Eles foram para a fornalha ardente, mas saíram de lá vencedores, porque o Senhor os protegeu. Assim também será no final. O povo de Deus será protegido em pleno tempo de angústia, mas será vitorioso ao lado de Cristo, porque Miguel se levantará e defenderá o seu povo. Amém? Que Deus seja louvado. Este é um pequeno resumo da lição 12 de junho de 2025. Espero poder ter ajudado vocês nessa compreensão. Até breve.